Na Antaes não fazemos mágica. Há um grande esforço na tomada de decisões e nos recursos para tornar as empresas suíças compatíveis com o GDPR e a revisão do Ato Federal Suíço de Proteção de Dados. Well, Diane, thank you so much Diane, muito obrigado por sua presença em nosso estúdio. in our studio. Obrigada pelo convite. So today we're going to talk about GDPR, but before we dive straight into it, there's been a lot of talk, a lot of nonsense spread about GDPR, so-called GDPR. Hoje nós vamos falar sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, ou GDPR, e há muitos rumores e dúvidas sobre o assunto, certo? Com base em minha experiência em proteção de dados pessoais, em organizações suíças trabalhando na Antaes, eu tenho lido muitas coisas absurdas sobre o GDPR. Then let's Então vamos deixar esses absurdos de lado. O que exatamente é o GDPR? O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia é o novo regulamento que entrará em vigor em maio deste ano e dará mais controle aos cidadãos europeus sobre o uso dos seus dados pessoais. Ele requer que qualquer organização que colete e armazene dados pessoais mude sua abordagem em relação à privacidade dos dados. Okay, so Então é verdade que todo processamento requer consentimento? O GDPR não diz que o consentimento é um requisito obrigatório. Ele diz que, às vezes, você precisará obter consentimento para coletar dados pessoais, dependendo da natureza do escopo e do contexto do processamento de dados. O consentimento é apenas um exemplo de várias bases jurídicas para a coleta de dados pessoais. so what E about como fica a questão da criptografia? A criptografia não é obrigatória, é apenas uma ferramenta para mitigar o risco. A criptografia por si não o tornará compatível. so É verdade que os únicos advogados devem ser os DPOs, oficiais de proteção de dados? A maioria dos advogados não tem experiência em criptografia de dados ou em segurança de risco de informação. Assim, com base nos requisitos do GDPR, os DPOs devem ter experiência significativa em informações sobre avaliação de risco e melhores práticas. É provável que eles lidem com controladores e processadores de dados de diferentes países e culturas empresariais. Portanto, eles precisam ser capazes de transformar essas diferenças em resultados bem-sucedidos. Então, na Antaes, nós apoiamos os DPOs e os encorajamos a se conscientizar sobre diferentes tecnologias e sistemas para gerenciar o risco envolvido na proteção de dados e informações. an interesting point to move on to. Esse é um ponto interessante. Como esse é um regulamento da União Europeia, como ficam as empresas suíças? Elas também deverão cumpri-lo? Essa é uma boa pergunta, porque apesar de ser um regulamento europeu, o GDPR terá alcance internacional. Qualquer organização, seja suíça, americana, australiana, irlandesa ou inglesa, que gerencie, manipule, modifique ou armazene dados pessoais de cidadãos europeus, deve cumprir com o GDPR. Managing, handling, modifying, storing personal data of European citizens must comply with the GDPR. In parallel, there's also... Paralelamente, também haverá uma revisão completa do Ato Federal Suíço de Proteção de Dados, que foi votado este ano e entrará em vigor no próximo ano, e a necessidade de equivalência entre os regulamentos suíços e europeus de proteção de dados é de crítica importância para a Suíça e para a sua economia e para aumentar a capacidade de participação do país na revolução digital. increase the ability of Switzerland to take part in the digital revolution, and economy. So finally, just to... Encerrando, onde as pessoas e empresas podem obter bons conselhos e informações sobre o GDPR? Well, at Antaes, we... Na Antaes não fazemos mágica. Há um grande esforço na tomada de decisões e nos recursos para tornar as empresas suíças compatíveis com o GDPR e a revisão do Ato Federal Suíço de Proteção de Dados. protection. So
There's not a single tool. Não existe uma única ferramenta, metodologia ou módulo de treinamento. Há muito trabalho a fazer. Muitas organizações dizem que há apenas uma única ferramenta e alguma documentação para torná-lo compatível, mas esse não é o caso. Na Antaes, estamos abordando todos os processos, partes interessadas, comunicação e cultura para tornar as empresas compatíveis com o GDPR e a revisão do Ato Federal Suíço de Proteção de Dados. No primeiro dia de março, a Antaes, em parceria com a Net Design, vai organizar um café da manhã para discutir todos os desafios em torno da proteção de dados e todos estão convidados a participar. Basta se registrar em nosso site www.antaes.ch. Nós serviremos muitos croissants. E se você vier, vou preparar um café irlandês. É sempre bom encontrar com negócios diferentes para compartilhar dicas e melhores práticas. Então fiquem à vontade para participar do nosso encontro em Genebra. Come on the 1st of March at Antaes in Geneva. Thank you now for making me... Obrigado, mas você me deixou com fome agora. Croissants de graça. Sim, croissants e café irlandês. Gostei da ideia. Dan, thank you so much. Diane, muito obrigado por conversar com a gente. And thank you for Isso é tudo por hoje, mas continue conectado à Ducascope TV para mais notícias e atualizações sobre o GDPR. Obrigado pela audiência e até mais.